Será que o Rei Harold poderia ser considerado um dos Yonkos originais? No capítulo mais recente do mangá, vimos o quão insano é o poder dele e não apenas o de Shebek. Ele conseguiu lutar de igual para igual com Shebek, enfrentando até mesmo o hack dele de forma direta. Na verdade, lá no capítulo 1137 já tivemos uma dica sobre a força monstruosa de Rei Harold, quando foi dito que se o Loki já era absurdamente poderoso, o pai dele, Harold, não ficava para trás. Além de acompanhar os golpes de Shebek, vimos Rei Harold saltar do topo da headline para baixo, algo que lembra muito o que Kaido já fez, só que em uma escala ainda maior, já que Kaido pulou da Ilha do Céu, Sky Island, direto para uma ilha, algo em torno de 30 mil metros de altura. Se considerarmos que a headline tem cerca de 10 mil metros, é praticamente certo que Rei Harold sobreviveu a essa queda. Afinal, Kaido também sobreviveu, não foi? Fica comigo até o final porque o vídeo de hoje tá insano. Já deixa o seu like, estoura o sininho de Skype clicando no botão de se inscrever no canal com o sininho ativado, para não perder os vídeos que saem toda semana sobre o universo de One Piece e ainda ajudar o canal a alcançar a marca dos 4.000 tripulantes que tá, a um passo de acontecer. Estamos na contagem regressiva e só tá faltando você. Agora, olhando para a posição em que Rei Harold estava, parece que o local de impacto seria Headport, ou seja, ele cairia em solo firme, não na água. Outra prova da força desse cara é o fato de Shebek ter tentado recrutar Harold para o seu bando. Shebek sabia da força absurda de Imu e que não conseguiria derrotá-lo sozinho, então queria montar a tripulação pirata mais poderosa de todos os tempos para enfrentá-lo. Shebek viu com os próprios olhos o nível de poder de Harold quando o encontrou em Mary Joyce. Ele percebeu que Harold estava quase no mesmo patamar que ele em termos de força, por isso, Shebek acreditava que Harold seria essencial para ajudá-lo a derrotar Imo. Mas Harold recusou o convite, já que os dois tinham visões completamente diferentes. Se Shebek achasse que Harold não era tão forte assim, teria desistido logo no primeiro não. Mas não foi isso que aconteceu. No último capítulo foi revelado que Shebek passou 4 anos seguidos tentando recrutar Harold para os Piratas Rocks. Isso mostra o quanto ele respeitava a força e o potencial de Harold. Na minha opinião, a relação entre Shebek e Harold foi uma espécie de versão antiga da amizade e rivalidade que vimos entre Roger e o Barba Branca. O que vimos acontecer entre Roger e Barba Branca no auge das suas eras provavelmente aconteceu de forma muito parecida entre Shebek e Harold em seus tempos. E por que eu digo isso? Porque as vibrações são parecidas. No flashback dos Piratas Roger, vimos o quanto Roger era determinado em alcançar seu sonho de chegar na Left Tail, enquanto Barba Branca, que era tão forte quanto ele, não tinha esse mesmo objetivo. É a mesma relação que podemos ver entre Rox Shebek e Harold. O Shebek era completamente obcecado pelo plano de dominar o mundo, mas quando o Rei Harold ouviu essa ideia, deixou bem claro que não tinha o menor interesse nesse tipo de ambição. Apesar de terem mostrado forças equivalentes durante o confronto, Harold não acreditava no caminho que Shebek queria seguir. Eles tinham objetivos de vida bem diferentes, e isso lembra muito a relação entre Barba Branca e Roger. Dois monstros em força, mas com ideais distintos. Ainda assim, eram amigos, exatamente como Harold e Shebek, que mesmo com tantas divergências, mantinham um respeito mútuo. Agora, analisando melhor, não me surpreenderia se mais pra frente for revelado que Rei Harold tenha sido um dos primeiros Yonkos da história. Ele já provou estar no mesmo nível de poder que Shebek, e a gente sabe que o título de Yonko só surgiu depois da morte de Roger. O provável motivo disso é que a execução do Rei dos Piratas deu início à Grande Era dos Piratas, motivando o mundo inteiro a zarpar em busca do One Piece. Antes disso, o título Yonko nem existia. Ele surgiu como uma forma de balancear o poder, já que quase todo mundo acabou virando pirata. Se considerarmos que Roger morreu há 25 anos, os primeiros a serem reconhecidos como Yonkos provavelmente foram Barba Branca, Big Mom, Kaido e Rei Harold. E quais são os critérios para alguém ser chamado de Yonko? Não existe nada oficial, mas podemos deduzir 4 pontos básicos: poder, influência, território e tripulação. Barba Branca, por exemplo, dominava a Ilha dos Homens Peixe e várias outras áreas. Big Mom controlava o arquipélago de Whole Cake. Kaido, como todos sabem, governava Wano. E Rei Harold? Ele também se encaixa nos 4 critérios, principalmente porque liderava os temíveis gigantes de Elbaf. Agora você pode estar se perguntando, e o Shiki, o Leão Dourado? Por que ele não está nessa lista dos Yonkos originais? Bom, vale lembrar que Shiki foi preso logo após a execução de Gold Roger, derrotado por Sengoku e Garp. É claro que ele poderia ter sido considerado um Yonko, mas para mim, a chance disso é bem baixa. Afinal, depois de tudo o que aconteceu com a Marinha, seu nome já estava sujo. Talvez quando escapou de Impel Down, ele até pudesse reivindicar algo assim, mas não há confirmação disso. Se Harold realmente foi um dos Yonkos originais,
Isso explicaria a transição de títulos anos depois. Sabemos que ele foi morto por Loki há 14 anos, e é bem possível que Loki tenha herdado seu posto como Imperador dos Mares. Mais tarde, 6 anos atrás, o próprio Shanks foi nomeado Yonko, depois de derrotar Loki, como confirmado no capítulo 957. Resumindo, os 4 Yonkous originais, após a morte de Roger, seriam Barba Branca, Big Mom, Kaido e Rei Harold. Então, 14 anos atrás, Loki substituiu o próprio pai, Harold, e 6 anos atrás foi a vez de Shanks tomar esse lugar ao vencer Loki. Quando a história de One Piece começa, esses são os 4 imperadores que conhecemos. E esse foi o nosso papo de hoje sobre o lendário Rei Harold, sua força monstruosa e o motivo de eu acreditar que ele foi um dos Yonkous originais. Se você curtiu esse vídeo, já deixa o like porque isso ajuda demais o canal. Até a próxima, valeu! E é isso, meus nakamas, queria deixar aquele salve especial pra galera que fortaleceu demais no último vídeo, comentando e deixando suas teorias brabas. Ederson, Moto FMA, Igor, Nicolas, Pato, Almir, Luiz, Puro Senpai, Pedro, Cândida, Direto Pro Game e Franciane. Vocês são simplesmente insanos, valeu demais por todo o apoio. Agora me conta aí nos comentários, de qual lugar do Brasil ou do mundo você tá assistindo esse vídeo. Vai que o amor da sua vida tá aqui nos comentários também, né? Ah, e só pra avisar, a voz original do tio Jorge ainda tá em fase de melhorias. Tirei esses 30 dias pra aprender a narrar melhor e lapidar a voz. Mas fiquem tranquilos que em breve eu volto com tudo, daquele jeitão que vocês curtem. Muito obrigado pelo apoio e até o próximo vídeo.